Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós faremos a leitura do capítulo 17 a partir do versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso de número 16. Será o texto da qual nós meditaremos nessa noite. Amém? As crianças aí já estão indo às salas, aí as crianças até 3 anos. Nos diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, a partir do verso de número 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranho deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorasse sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo só fez pois ele mesmo, a quem todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Verso 30. Ora, não levou Deus o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Até aqui. Pai bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome. Te agradecemos pelo que nós já ouvimos aqui nesse dia, em relação aos louvores, à tua santa palavra. E mais uma vez, pedimos ao Senhor, fale conosco através das Escrituras, fale conosco através da revelação do que esse texto tem a nos falar. Aqui há uma cidade, há um apóstolo indo pregar o teu evangelho, e há grandes coisas escritas nesse texto, a obra de Cristo, a sua ressurreição e tudo aquilo que está vinculado a essa obra, e é isso que nós sabemos, pode trazer salvação a locais, a lugares, a raças, tribos e nações. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor também possa encorajar corações a anunciar Jesus e principalmente render e ter as suas vidas totalmente voltadas a Ele, para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós começamos o culto neste domingo falando do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1.
no verso de número 16 e 17, onde Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E isso não está apenas em palavras no apóstolo Paulo, não está apenas nos seus escritos, nas suas cartas, a carta que ele escreveu à igreja em Roma, a carta para os irmãos em Corinto, não está apenas nas palavras do apóstolo Paulo. Além de dizer isso, eu não me envergonho do Evangelho, essa não vergonha de Paulo no Evangelho e essa convicção movia o seu coração para que ele pudesse anunciar Cristo Jesus. E é isso que ele está fazendo. Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária, ele está acompanhado de Silas, ele está acompanhado de Timóteo, que logo na passagem de Paulo ali, se eu não me engano, em Éfeso, na região de Éfeso, ali de Filipos, ele encontra ali com Timóteo, a Bíblia fala a respeito de Timóteo, e Timóteo começa a seguir Paulo também, e Lucas registrando essa viagem a partir do capítulo 16. Então ele está na sua segunda viagem acompanhado desses outros irmãos, não se envergonhando do evangelho e anunciando o evangelho de Deus, que é o poder para salvar todo aquele que crê. E uma coisa nós devemos ter convicção: não importa a civilização, não importa as práticas, não importa a moralidade do povo ou a imoralidade do povo, sem o evangelho, sem a salvação de Cristo Jesus, todos estão perdidos. Isso é algo que nós devemos ter dentro dos nossos corações e principalmente um senso de urgência para anunciar Cristo Jesus, e assim como Paulo falou, esse ressurreto. E quando Paulo fala anunciam a Cristo e a ressurreição, para anunciar alguém que ressuscitou, você tem que anunciar alguém que o quê? Morreu. Paulo vai trabalhar os temas centrais da doutrina da fé cristã, anunciando Jesus e esse crucificado. Então, uma coisa que nós devemos ter convicção: para outros povos, para outras nações, para locais distantes, para locais pertos, para um povo sem a mínima informação de Deus, ou seja, sem a mínima informação de quem Cristo é, do que Cristo fez, para alguém que tem uma moral ilibada ou para alguém que não tem, se não tiver Jesus, de maneira nenhuma a salvação pode existir ali, porque ninguém vai ser salvo pela sua moral, ninguém vai ser salvo pelas suas obras. E por isso que é necessário que o evangelho seja anunciado para que ele possa encontrar corações. E é importante dizer sobre isso porque dentro do contexto do anúncio do evangelho, nós vamos passar por várias nações e com perfis diferentes. Os judeus tinham a lei, mas Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Ou seja, se a fé não estiver baseada em Cristo Jesus, no Filho de Deus, aquele que haveria de vir, o servo sofredor, a luz do mundo, a promessa viva que se cumpriu e a palavra viva que nos leva das trevas à luz, assim como nós cantamos, se a fé não estiver baseada em Cristo Jesus, a morte eterna, ela estará certamente na vida daqueles que não creem. Pode ser para aqueles que têm a Escritura. Os judeus tinham a Escritura, eles tinham o Antigo Testamento, mas se a fé deles não estivesse no Messias, naquele que haveria de vir, tudo isso seria em vão. Mas não é só os judeus que talvez demonstravam ali uma moralidade que a palavra de Deus vai mostrar muitas vezes hipócrita. Poderiam ter pessoas que estavam, ao olhar deles, totalmente perdidas. Ou seja, todas as nações para os judeus, os gentios, eles estão perdidos. Os romanos, a imoralidade que era praticada, a cidade de Corinto, que tinha grande imoralidade, Paulo passa em Corinto logo depois de Atenas, eles também estavam perdidos e necessitavam do evangelho para a salvação. E não é diferente nas outras cidades. Paulo, antes de chegar aqui a Atenas, ele passa por Bereia, e lá há uma característica: eles eram mais nobres do que os de Tessalônicas, porque eles investigavam tudo o que estava dizendo. Mas eu digo que, mesmo sendo mais nobres, investigando tudo o que estava sendo dito,
Se não houver fé em Cristo Jesus, não há diferença para aqueles que estão com uma vida totalmente em imoralidade. Estão perdidos. Então, o que eu quero dizer no início dessa mensagem é que o Evangelho é o poder para salvar todo aquele que crê. E esse poder precisa motivar o meu e o seu coração para que Cristo, que nasceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou, possa ser anunciado para encontrar corações pecadores que estão distantes dele. Então, não se envergonhe do Evangelho. Se você observar por que Paulo, o texto começa dizendo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo passa em Tessalônica, e ali, por conta do Evangelho, as pessoas começam a perseguir Paulo. Começam a falar, olha, esses aí estão trazendo tumulto no mundo todo. Paulo, então, é levado ali para a cidade de Bereia. Depois de passar em Bereia, aqueles que estavam perseguindo, ouçam dizer que eles estão lá, vão até Bereia. Chega em Bereia, eles começam a criar um tumulto. Paulo é enviado, então, a Atenas. E ele está aguardando ali Silas e Timóteo até o momento que eles possam chegar e eles continuarem a sua viagem. Então, ele está aqui, Paulo está em uma cidade agora que é nova para ele no sentido de ida de Paulo, e essa cidade, ela se encontra perdida e sem Cristo, mesmo tendo naquela época, talvez padrões de moralidade superiores ao que nós temos nos nossos dias. Paulo está no berço da cultura filosófica. Ele está em Atenas, a cidade que outrora havia sido a capital do mundo, uma cidade que influenciou todo um período, inclusive a língua que era falada em toda aquela região, no mundo naquele momento, era a língua oriunda dessa região, era a língua grega. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Olha a influência dessa cidade e desse império que, tempos antes, dominava o mundo. Essa cidade não só impregnou a língua sobre eles, mas tinham ali o início, o start da democracia. Começou em Atenas. Por isso que Paulo chega naquele local, há estoicos, há ali, nós vamos falar um pouco sobre eles e o que cada um, uma linha estoica, uma linha epicureu, há ali um panteão de deuses, deuses de todo tipo, tudo isso em nome da democracia. Como você pensa, pode ser diferente de mim. Há ali o início daquilo que era conhecido como democracia. Há várias questões filosóficas ali, algumas que buscavam a moralidade, outras que estavam a todo custo tentando satisfazer os desejos dos seus corações. Havia ali, talvez, dentro daquela sociedade, pessoas com aversão às barbáries. Talvez era uma sociedade com uma moral muito mais ilibada do que sua cidade vizinha, Corinto, por exemplo. Mas mesmo com toda essa moralidade, mesmo com uma cultura que influenciou toda uma história e uma época, se não tiver Cristo, estão perdidos nos seus delitos e nos seus pecados. Uma pausa só para pedir um copo de água aí para alguém trazer para mim, por favor. Obrigado. Então, mesmo sem o evangelho, mesmo estando ali sem a palavra de Deus, eles estão perdidos nos seus delitos e pecados. E Paulo está ali, Atenas tinha ali essa questão da democracia, havia um panteão de deuses, era uma cidade influente, uma cidade com linhas filosóficas, mas ainda assim nós podemos observar aqui a palavra de Deus dizendo, eles estavam perdidos. Olha o verso de número 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? E a palavra de Deus está nos revelando que mesmo um local onde aparentemente a moralidade era colocada, a questão filosófica era discutida, onde haviam pessoas, Aristóteles, pessoas que anos antes de Cristo Jesus trouxeram alguns ensinamentos que até hoje são ditos, são pregados, são colocados. O berço da cultura naquela época, a palavra de Deus está dizendo, havia uma idolatria dominante naquela cidade. Sabe o que esse texto está dizendo para nós?
A cidade de Atenas não passava do primeiro mandamento: não terão outros deuses diante de mim. Não adianta moralidade, não adianta questões filosóficas, não adianta nenhum tipo de justiça ou de uma sociedade com um padrão elevado. Se falta a palavra de Deus, se falta aquilo que traz base, se falta a verdade, tudo está perdido. Devemos ter essa consciência e essa convicção. Por isso que o apóstolo Paulo chega naquele local, uma terra distante, um local afastado, e ele não se envergonha do evangelho. Ele vai anunciar Jesus Cristo e esse crucificado, aquele que ressuscitou. Meus amados, você precisa ter isso no seu coração. Só o evangelho de Cristo é o poder para salvar aquele parente seu que está perdido, que está distante. Só o evangelho de Cristo é poderoso para salvar o seu coração, se assim você vê perdido e distante de Cristo Jesus. E como a idolatria entrega um coração distante de Deus. Nós passamos aqui um período nas EBDs estudando sobre idolatria. Coração do homem sem Cristo, sem o poder do evangelho, é um coração idólatra. Nós muitas vezes, ainda com esse poder em nós, podemos criar ídolos. O que tem na sua vida que você já afirmou várias vezes que sem isso você não viveria? Isso pode ser um ídolo. Eu não vivo sem seu marido. Quem vai jogar o lixo fora, né? Quem vai subir 6 escadas, descer 6? Eu não vivo. Já parou? Se meu marido fosse hoje, o que ia acontecer? Se a minha esposa fosse hoje, comece a meditar nisso. Se o seu filho, esse de 3, de 5, de 7, de 10, de 14, de 8 meses, pequeno, fosse nesse momento, como é que seria? Eu não estou dizendo que não vai doer, que nós não vamos sofrer, mas eu quero dizer para você nessa noite, sem seu marido, sem seu filho, sem sua esposa, sem seus bens, sem sua casa, sem sua saúde, você vai passar, mas sem Cristo Jesus é impossível. É impossível. E tudo isso nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós idolatramos pessoas, idolatramos coisas, idolatramos o nosso intelecto. Eu sou inteligente demais. Olha, primeiro que tem um espaço de HD aqui para caber muitas informações. Então, aí eu começo a pensar no meu intelecto, né? Começo a pensar naquilo que eu consigo fazer através do intelecto. Mas quem foi que me concedeu isso? Onde é que você estava quando Deus criou todas as coisas? Onde é que eu e você estávamos quando ele disse haja luz? A quem ele tomou a ideia de como ele iria fazer? Não foi a nenhum de nós. Por isso, é somente sem Deus que nós não somos nada. Nós devemos ter isso nos nossos corações. Havia ali uma idolatria dominante na cidade de Atenas. O texto diz que Paulo se incomodava com aquela idolatria que estava ali. Ele está no meio da sua segunda viagem. Ele está no meio da sua pregação, da sua viagem missionária, anunciando o evangelho. E aqui é importante nós pararmos para meditar um pouco nessa noite. Cristo tem sido o centro dos nossos corações. O evangelho é aquilo que mais nos move. Por exemplo, eu creio que a grande maioria amanhã vai se levantar para estudar ou trabalhar. Há algumas motivações pela qual nós fazemos isso. Você vai mais motivado para o trabalho ou você vem mais motivado no domingo para a igreja? Ou no momento onde você vai servir ao Senhor de alguma certa forma? Pare para pensar. Tem te faltado ânimo para as coisas de Deus? Ou simplesmente deixamos de fazê-las por tão pequenas coisas? Faça uma análise no seu coração. E se isso tem sido algo recorrente na sua vida, rogue ao Senhor para que esse poder possa te impactar de tal forma para que você venha servir a Deus com alegria, com esse entusiasmo no seu coração, com essa convicção de poder servi-lo para a glória
do seu santo nome. Então, Paulo, primeira coisa, ele diagnostica ali uma cidade dominante na idolatria. E eu queria, no decorrer desse texto, tirar alguns pontos junto com vocês nessa noite, para que nós possamos aprender com a palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, como nós precisamos anunciar para que essa alegria possa estar em nossos corações e assim nós também falarmos, não nos envergonhamos do evangelho e não perdemos oportunidades para poder falar sobre ele. Como eu disse, ele está na sua segunda viagem, voltando ali de um momento de perseguição, e o primeiro diagnóstico que Paulo faz é o seguinte: há uma revolta grande da idolatria dominante naquela cidade, no verso de número 16. O primeiro ponto que nós devemos meditar é: o pecado deve causar revolta em nossos corações. Olha o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Esse espírito revolto aqui não é alguém que está xingando, ou criticando, ou irado com aquela situação. O seu espírito estava inquieto com o tamanho daquela idolatria. Ele estava mexendo dentro de si mesmo, incomodado com aqueles pecados, incomodado com aquela situação naquela cidade, e ele queria anunciar Cristo Jesus. Então, a primeira questão que eu pergunto a você: você tem se revoltado por conta dos pecados? E é importante nós pensarmos isso, e tem um salmo que já foi lido, já foi falado aqui nessa igreja, o Salmo 119, no verso de número 136, a palavra de Deus nos diz: Salmo 119, verso 136. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Rio de águas saem dos meus olhos por causa do pecado. O que não é guardar a lei? Desobedecer a Deus, pecar contra Deus, ter ídolos no lugar de Deus e muitos outros pecados. E o salmista diz: os meus olhos estão vertendo águas, rios de lágrimas, porque os outros não guardam a sua lei. Os nossos olhos têm se enchido de águas por isso. Nós temos olhado as coisas ao nosso redor e se revoltado com o pecado. Melhor, nós temos olhado para dentro de nós, temos revoltado com o pecado que tenazmente nos assedia e muitas vezes perdemos essas batalhas. Nós temos derramado lágrimas por conta do pecado. Comece a pensar um pouco sobre isso. Isso é uma característica de alguém que não se envergonha do evangelho. Porque o pecado é uma afronta em relação a Deus. Então, primeira coisa, meus amados irmãos, nós devemos chorar por conta dos pecados. Nós devemos derramar lágrimas por conta dos pecados. Essa revolta que nós vemos ali, né? Primeiro, o pecado deve nos causar essa revolta. E essa revolta, ela não é uma coisa que apenas sentimos e ficamos dentro dos corações. Não foi assim com Paulo. Essa revolta levou Paulo a fazer algo em relação àquilo que ele estava sentindo, aquilo da qual o seu coração se revoltou. Ele foi falar a respeito de Cristo Jesus. A minha pergunta nessa noite, nesse ponto: tem acontecido isso em nossos corações? Uma revolta santa por conta do pecado? Onde você está inserido? No seu trabalho, na sua casa, no seu lar? Tem acontecido essa revolta nesse sentido para que nós possamos anunciar Jesus? Se isso não tem acontecido, rogue ao Senhor. Pai, conceda-nos corações, olhos, onde as lágrimas e a revolta possa acontecer por conta do pecado, por conta do não guardar a lei de Deus, por conta da desobediência em relação à palavra de Deus. Como eu disse, primeiro a nós, para os nossos próprios corações, para os nossos próprios pecados, e segundo, aonde eu e você possa estar inserido. Peça a Deus que isso possa acontecer com você. Essa revolta que o texto está dizendo, ela tem que nos levar, tem que nos motivar a fazer algo. Olha o verso de número 17.
Por isso que, por conta da revolta em relação aos pecados, por conta da idolatria naquele lugar. Então, por isso está mostrando isso. Ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo, essa revolta de Paulo, o que causou para ele? Motivo de anunciar a Cristo Jesus, anunciar a respeito do Evangelho. Essa revolta motivou Paulo a fazer algo. Motivou Paulo para que ele pudesse aproveitar as oportunidades para falar a respeito de Cristo Jesus. Onde é que ele falou? Olha aí o verso 17. Ele dissertava na sinagoga, entre os judeus, entre os gentios, na praça, todos os dias, entre os filósofos, no verso 18, no Areópago, onde ele foi enviado. O que esse texto está mostrando para mim e para você? Esse texto está mostrando para nós que Cristo deve ser o centro da nossa fala, das nossas ações. Nós precisamos anunciar Jesus onde eu e você estiver inserido. Mateus 28, verso de número 18 a 19, a palavra de Deus nos diz: Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O indo, o ide. Ele tem anunciado. Irmãos, é importante observar os detalhes desse texto. Todos os dias, Lucas traz esse registro e deixa detalhado para nós na praça, com os judeus, com os gentios piedosos, com os filósofos. Paulo não perdia uma oportunidade de anunciar e falar a respeito de Jesus. Nós precisamos anunciar. O nosso coração tem que se revoltar diante do pecado, diante das situações, e essa revolta tem que nos levar a fazer algo no sentido de anunciar Jesus, falar a respeito de Jesus, anunciar a obra de Cristo Jesus. Ela precisa estar nos nossos corações. E se nós estamos cada vez mais cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo, Jesus será assunto nas nossas conversas em todos os momentos. Quantos de nós tivemos oportunidades essa semana para anunciar Jesus? Eu comentei com alguns irmãos que eu tive uma oportunidade lá no meu trabalho essa semana, como tantas outras, mas na terça-feira houve uma auditoria, lá sempre passo por auditorias, vem contar os estoques e tudo, e alguém na loja cometeu um erro que a informação que a empresa já haveria passado é: se isso for descoberto dentro da loja, toda a equipe será advertida por conta desse erro. E aí, na quarta-feira, eu fui lá aplicar as advertências em todos os colegas de trabalho por conta daquele erro. E uma colega disse para mim: mas é injusto, não fui eu que fiz. Ah, meus irmãos, Jesus veio na minha cabeça na hora. Não fui eu que fiz, mas você sabe da regra? Sabe, sei. Você sabia que tivesse isso, todo mundo ia ser dividido? Sei. Eu não tenho uma saída, eu falei, tem. A saída é se alguém receber a culpa de todos. Ou seja, se quem fez for descoberto. E a diferença é que quem fez é culpado, mas Jesus não. Jesus levou a culpa da igreja, sendo ele inocente. Numa advertência, eu fui para a cruz, e aí ficou mais fácil de dar advertência, né? Depois de falar de Jesus. Falei, olha, quem foi que cometeu? A pessoa assumiu, não fui eu que cometi, foi um erro. E aí é interessante que o processo do erro é o mesmo desde o Éden. Ah, não, mas foi a serpente. Ah, quem foi Adão? Foi a mulher. Quem foi mulher? Não, foi a serpente. Mas por que você cometeu esse erro? Ah, porque eu não concordo com o sistema. Está vendo? É o mesmo discurso, é o mesmo argumento, e as pessoas continuam errando, continuam pecando deliberadamente contra Deus. Então, naquele momento, eu usei para explicar, dizendo: ela vai receber apenas a advertência, mas ela é culpada daquilo que ela cometeu. Né? Por isso, vocês não serão advertidos. Mas olha para Cristo. Ele morreu sendo inocente. Ele levou a nossa culpa sendo justo. Nós éramos culpados.
Nós éramos merecedores da advertência, ou seja, da morte eterna por conta dos nossos pecados. Mas Cristo levou sobre si. Meus amados, isso tem que nos motivar a falar de Jesus. Eu tenho certeza que você tem oportunidades cada dia, em cada trabalho, em cada um aqui, tem chance de poder falar a respeito de Jesus. Que esse evangelho possa nos inspirar cada vez mais para isso. Mas a grande pergunta é: o que nós devemos falar? Se nos revoltamos com o pecado, essa revolta nos leva a falar algo, o que precisa ser dito? O verso 18, Lucas relata qual era o assunto do apóstolo Paulo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Lucas aqui fala duas escolas de filósofos que estavam naquela época, que eram correntes naquele tempo: os epicureus e os estoicos. E aqui nós temos algumas definições de cada um deles. Os estoicos, eles buscavam a perfeição humana. Essa ideia do homem, ela estava fundamentada na ideia de que os seres humanos estão ligados a questões da natureza, às questões da razão. E diante disso, eles acreditavam não na ressurreição, mas na ideia talvez de uma reencarnação. Ou seja, se eles estivessem ali aplicando, levando as suas vidas, cumprindo aquilo que a natureza os designou a fazer, eles estavam bem, eles pensavam nessa questão da alma, tinham essa ideia dentro dos seus pensamentos. Já os epicureus não. Essa corrente era o seguinte: você tem que buscar a sua felicidade a qualquer custo. No sentido de, olha, o que te satisfaz? O fim do homem é o homem em si mesmo. Ou seja, o homem pode buscar a sua felicidade de qualquer forma. E parece que essas escolas têm discípulos até hoje. Essa ideia dos epicureus está muito voltado com o egocentrismo, o homem no centro das coisas, buscando satisfazer os desejos do seu próprio coração. Mas nenhuma delas, por mais belas ou filosóficas que possa ser, nenhuma delas pode gerar aquilo que só a palavra de Deus pode gerar. Por isso que esse era o assunto do apóstolo Paulo. Ele pregava a Cristo e esse crucificado, verso 18. Paulo pregava Jesus e a ressurreição. E aqui é importante nós pensarmos um pouco sobre isso. Porque se a gente olhar aqui, do verso 16 até o verso 34, esses versos estão nos relatando a passagem de Paulo pela cidade de Atenas. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou, mas foram dias, assim como nós lemos no texto. E aqui é uma síntese da história do que Paulo falava: Jesus e a ressurreição. Mas nós podemos ter em todas as cartas qual era o assunto do apóstolo Paulo. Nós podemos saber que Paulo falou de Jesus e a ressurreição em Romanos, desde o seu início até o final. Ele falou sobre Jesus e a ressurreição em Efésios, do capítulo 1 até o final. Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 2 de 1 aos Coríntios: porquanto decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Quando nós lemos esse texto, nós devemos ter a confiança e a convicção de que Paulo anunciou desde o início o que Deus fez. Desde o início, a obra de Cristo na cruz do Calvário, o nosso pecado, a nossa imoralidade, a obra de Cristo trazendo sobre nós perdão dos nossos pecados. Ele falou sobre a justificação, ele falou de como nós somos justificados mediante o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Ele falou sobre a obra da redenção. Olha os nossos pecados, o escrito de dívida que nos era contrário foi encravado na cruz. Aqui o que nós temos é uma síntese, mas quando nós olhamos toda a mensagem do apóstolo Paulo, certamente Jesus Cristo foi exaltado e a obra do apóstolo Paulo, a obra de Cristo foi anunciada através da vida do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, o que nós devemos falar e qual é a mensagem é Jesus Cristo e esse crucificado. É a obra que Jesus fez na cruz do Calvário.
e a minha oração nessa noite é que você possa cada vez mais estar motivado a poder falar de Jesus. E o que deve mover o seu coração a isso? O Espírito Santo, a obra de Cristo, o que Cristo fez. Meus irmãos, essa obra salvou pessoas nessa cidade em Atenas. O Evangelho salvou pessoas, pecadores lá em Corinto. Esse Evangelho salvou pecadores aqui, como eu e você. O Evangelho nos alcançou. Ele é o poder de Deus. E aí o nosso coração precisa se motivar para poder falar a respeito de Jesus. Talvez aquela pessoa, colega de trabalho, um parente, alguém próximo, vai ser alvo da graça de Deus, vai ser alvo do Evangelho. Ele pode ser alcançado, ele pode ser alguém que foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo, e é através da pregação do Evangelho que o coração será alcançado. Então, anuncie Jesus, tenha uma revolta em relação ao pecado, que essa revolta possa te motivar a fazer algo que é anunciar Jesus Cristo. Essa deve ser a mensagem. Paulo não foi trazer nenhuma doutrina humana. Ele não foi diante deles. Paulo vai dizer, logo quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. E ele começa o discurso em Corinto dizendo, olha, eu não vim com vocês com sabedoria humana. Era isso que ele encontrava em Atenas. Eu não vim falar com vocês uma sabedoria do homem. Eu vim anunciar Cristo e esse crucificado. Só a mensagem do Evangelho é capaz de salvar pecadores. E essa verdade, meus amados irmãos, ela jamais deve ser alterada. Paulo disse que ele não era como um daqueles que viviam mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser modificada. Nós podemos até usar alguns elementos da cultura, mas não alterar a verdade e a palavra de Deus. Paulo usou aqui alguns elementos que estavam na cidade de Atenas. Acompanhe comigo. Ele vai dizer primeiro, eles eram demasiadamente religiosos, acentuadamente religiosos. Você pode acompanhar aí no verso de número 22. Paulo vai dizer do altar ao Deus desconhecido. Paulo usou algo que estava na cultura deles ali para poder falar a respeito de Jesus. Paulo vai citar um poema. Ele vai dizer, os vossos poetas têm dito isso, nele vivemos, nele existimos, né? Aqui no verso de número 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Ele trouxe essas informações que estavam ali, mas jamais ele negociou a palavra de Deus. Seria a mesma coisa de nós hoje usarmos as ferramentas que nós temos aí para anunciar. Gente, nós temos o WhatsApp, você manda uma mensagem, chega na hora lá para a pessoa, né? Hoje não chega ligação, né? Você manda uma mensagem, a pessoa está online, ela vê, mas ligação não. Ligação fica difícil aí de atender. Não sei o que está acontecendo nessas tecnologias, né? Quem tem ouvidos para entender, entenda, né? Você manda mensagem, a pessoa está online, mas a ligação ela não te atende. Isso acontece. Mas é uma ferramenta. Nós podemos usar o WhatsApp, as ferramentas tecnológicas hoje para poder anunciar Jesus. Podemos, mas a mensagem não pode ser alterada. Jesus Cristo, esse crucificado e a sua ressurreição precisam ser anunciadas. Paulo utilizou aquilo que estava aqui naquele momento na cultura. Vejo vocês acentuadamente religiosos. Queria pensar um pouco nesse ponto. Religiosidade não é sinal de verdade. Paulo está dizendo, eu vejo que vocês são bastante religiosos, acentuadamente religiosos, mas a religiosidade não estavam levando eles ao caminho da verdade, muito pelo contrário, eles estavam distantes. Devemos ter cuidado com isso, e Paulo usa isso, olha, pessoas religiosas, vocês estão aqui acentuadamente religiosos, pessoas religiosas serão condenadas se a sua fé não estiver em Cristo Jesus, somente em Jesus. Muitas pessoas colocam a sua fé na religião, na tradição, não na verdade. Olha, era assim que fazia. Por isso, eu creio que é dessa forma. Não, peraí, qual é a verdade? Onde está a verdade? Essa era a busca, era isso que Paulo estava anunciando ali.
Há pessoas que, dentro dessa religiosidade, desenvolvem uma vida cristã não pautada na verdade, mas com as práticas de domingo após domingo, de reunião após reunião, se reunir, mas os seus corações não estão capturados pela verdade do Evangelho. Nós devemos rogar ao Senhor e pedir que a obra dele nos alcance de maneira poderosa. Só o Senhor pode nos livrar da religiosidade. Há pessoas que dependem da sua fé e depositam em outros, filhos nos pais. Não, meu pai é cristão, um dia lá vai dar certo, pela vida do meu pai eu vou chegar diante de Deus. Isso não é verdade, isso é um erro. A vida cristã, ela é construída de maneira individual, é você e Deus, é você e o Senhor, e a mensagem do Evangelho tem sido anunciada, ela precisa transformar os nossos corações. Nós podemos usar as coisas da cultura nesse sentido, mas jamais mercadejar a palavra de Deus. E Paulo, ele faz isso, ele anuncia essa verdade. A verdade é pregada, a verdade é dita. E ele começa dizendo a eles no seu discurso, se você observar o verso 24, a partir do verso 24 em diante. Ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo entra aqui, a gente olhando aqui esse texto, parece apenas um discurso do apóstolo Paulo. Mas Paulo está entrando com a voadora naqueles panteão de deuses que estavam ali construídos. Paulo está dizendo: olha, toda essa religiosidade de vocês aqui não estão levando vocês a lugar nenhum. O Deus que fez o mundo, esse que eu tenho anunciado, que vocês estão colocando aqui, ao Deus desconhecido, é ele que eu tenho anunciado a vocês. Ele que fez o mundo, ele que fez tudo que existe. É ele que eu anuncio, tudo que existe foi feito por ele. Ele é Senhor do céu e da terra. Paulo está dizendo a eles: olha, essas divindades que vocês têm depositado a fé, dizendo que controla o sol, dizendo que controla o ar, que controla a fertilidade, que controla as produções, nada, tudo isso é mentira. Ele controla todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Paulo então está trazendo o seu discurso, falando a verdade, quem Deus é. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo: ao Deus desconhecido, o Deus que eu anuncio a vocês, não pode ser controlado, não pode ser feito ou adornado por mãos humanas. Não é o homem que decide como Deus é. Essa informação nós podemos confirmar Paulo falando aí. Olha o verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, ou seja, ou prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Um coração idólatra criando um Deus. Olha, como é seu Deus? É assim. Ele tem um pé de ouro, uma parte. Paulo está dizendo: não é isso. Não é isso. Ele não pode ser controlado. Ninguém diz a Deus o que Deus tem que fazer. Ele é todo soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Então, na mensagem do apóstolo Paulo, ele está falando a eles as verdades a respeito do evangelho. Ou seja, todos os outros deuses, tudo isso que vocês têm aqui, isso é mentira. Verso 26. Ele criou o homem e a humanidade procede de um só. E esse pecar do homem ali, né, Paulo vai dizer, depois de falar da criação, Paulo vai trazer informação para eles a respeito da queda do homem. De um só homem fez a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, o homem, né, de um só, Deus criou todos os homens em relação a Adão. Ele está dizendo: olha, o limite ao homem aqui, tanto na sua idade e onde ele habitava, foi dado por Deus por conta do pecado. Tudo isso foi feito
Paulo está anunciando agora a miserabilidade do homem. O homem não vai para onde ele quer. Nele vivemos, nele existimos e nele movemos. Paulo está falando a eles. E ele continua. Ele colocou isso, verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo, olha, o homem em pecado, ele jamais vai chegar-se diante de Deus. É como se você estivesse tateando. Tateando é uma pessoa num total escuro, num total breu, que ele está ali agora tentando descobrir um caminho. Já faltou energia. Aqui na cidade maior, é mais difícil ter essa percepção, quando a energia vai embora. Mas um local bem escuro, onde a luz foi embora, de repente você tenta achar ali um caminho, achar um local. Esse tatear, Paulo está dizendo, essa é o diagnóstico da raça humana, sem a ação de Deus em seu coração. É como se ele houvesse tateando, e a revelação de Deus está aí. Quando Paulo vai dizer aqui, se bem que não está longe de nós, e ele vai citar um poema deles, Paulo está falando, olha, vocês têm informação do Deus verdadeiro. Os seus poetas estão dizendo, nele vivemos, nele movemos e nele existimos. É como se esse povo em Atenas estivesse tateando, mas eles não podem achar se a verdade do evangelho não chegar até eles e eles não forem salvos pela palavra de Deus. E Paulo continua o seu discurso, ou seja, ele vai falar sobre a incapacidade do homem, do verso 27 ao verso 29, de se chegar a Deus. Né? Que porventura, tateando, possam achar, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos versos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Apenas essa síntese aqui do Evangelho, o que está aqui, meus amados, não é todo o diálogo de Paulo a eles ali. Aqui nós temos os relatos que a palavra de Deus quis que estivesse aqui, para nós imaginarmos aqui no sentido de observar toda a outra escritura, o que a Bíblia diz a respeito do que Paulo falou de Cristo Jesus. Esse discurso aqui não daria 5 minutos. O texto diz que Paulo ficou durante dias conversando, debatendo, e no momento que ele é levado, eles pedem para que Paulo explique essa nova doutrina, esse novo ensino. Ele está ali falando a respeito de Jesus. Paulo aqui fala da criação, ele fala da queda, ele fala da distância do homem para com Deus. Eles estão como tateando, mas não podem achar Deus. E ele também vai falar da misericórdia, da graça, do arrependimento e do juízo, do verso 30 ao 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora Paulo traz a mensagem de misericórdia. Olha, o tempo que vocês fizeram outros deuses, o tempo que vocês ficaram aqui tateando, o tempo que vocês desenvolveram Deus segundo a imaginação de vocês, ele chegou ao fim. Agora vocês recebem a verdade do Evangelho. Deus não levou em conta aquilo que foi feito anteriormente, mas agora notifica. Ele manda essa notificação, essa informação para que o homem possa arrepender dos seus pecados. E qual é o caminho que Paulo diz? Jesus Cristo, esse crucificado, Jesus Cristo, esse que venceu a morte, que ressuscitou. Através da fé em Jesus, nós podemos ter a justiça que vem da obra de Cristo sendo aplicada em nossos corações. Então, a mensagem que foi dita por Paulo é o Evangelho, aquilo que ele não se envergonhava, e aquilo, meus amados irmãos, que deve nos motivar para poder falar de Cristo Jesus. E para finalizar, após dizer esse Evangelho, o texto nos mostra e nos traz que devemos ter a consciência de que algumas reações elas podem ocasionar quando o evangelho é anunciado. Aqui em Atenas foram três ações que causaram. Primeiro, o verso de número 32 vai nos dizer
Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Essa pode ser uma reação quando o evangelho é anunciado. Olha, as pessoas escarnecem da fé, as pessoas maldizem a fé, as pessoas dizem isso. Nós devemos ter essa consciência. Paulo não foi ali pregar e aproveitou essa oportunidade que ele estava esperando os outros ali a chegarem, Silas e Timóteo, para seguir a viagem. Não, ele estava pregando a Cristo Jesus. E Lucas relata isso, ó, alguns vão escarnecer. No momento que você anuncia Cristo Jesus, nesse mundo filosófico novo, cheio de novidades, que nos coloca a carapuça de ultrapassados, de retrógrados, de mensagem antiga. Olha, a mensagem deles estavam ali, a mesma mensagem que é dita hoje, eram ditos pelos estoicos e pelos epicureus e por tantas outras filosofias que surgiram. Mas alguns podem escarnecer da fé. Outros vão deixar para depois. Olha o verso 32. Uns escarnecem, outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em uma outra ocasião. Ouvem a palavra do evangelho, ouvem eles recebem a informação de quem Cristo é. Não, domingo que vem eu vou lá ouvir mais um pouco. Aí chega domingo que vem. Não, no outro domingo eu vou tomar uma posição certa em relação a isso. Ah, não, deixa para mais para frente, eu vou escutar um pouco mais. Tome muito cuidado, porque o texto não nos diz que Paulo teve outra oportunidade. Logo em seguida, chegam Silas e Timóteo e eles vão, de Atenas ali para Corinto e vão seguindo a sua viagem missionária. E a palavra de Deus não nos informa que Paulo retornou a Atenas. Então, olha isso, o dia que se chama hoje, se Deus tem falado ao seu coração, arrependa-se. Se Deus tem te notificado a respeito do Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, crê em Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Mas há alguém também, há outros que creram, o verso diz aí, a partir do 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Aqui era alguém que fazia parte do conselho do Areópago. O Areópago, onde Paulo falou, era um local onde as ideias eram discutidas, onde decisões sérias eram tomadas naquela sociedade. E um membro deles ali, Dionísio, crê no Evangelho. Uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. É isso que acontece quando nós anunciamos o Evangelho. Alguns vão escarnecer. Outros vão deixar para depois. Outros, se assim for da vontade de Deus, crerão em Jesus Cristo e esse ressurreto. O nosso papel como servos é se incomode com o pecado. Que o pecado possa causar isso em nós. Que nosso espírito possa se revoltar diante do pecado cometido do nosso e ao nosso redor. Que possamos anunciar, essa revolta traga em nosso coração coragem para anunciar, falar a respeito de Jesus. Que a mensagem do Evangelho não seja alterada. Paulo falou sobre justiça, falou sobre ira de Deus, falou sobre juízo, falou sobre misericórdia, falou sobre a soberania de Deus e falou sobre a graça de Deus através de Cristo Jesus. O Evangelho foi anunciado, anuncie então o Evangelho de Deus e deixe para que Deus possa gerar essa óbica salvífica nos corações. Amém? Se Deus tem falado ao seu coração, ou tem te chamado ao arrependimento, de maneira nenhuma, deixe para depois. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie no Senhor. E o demais Ele fará. Nós estaremos aqui após o final do culto. Se alguém quiser conversar, uma oração, é só nos procurar aqui. Vamos orar? Pai bendito, glorificado e exaltado seja o Senhor por todas as benesses que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos, meu Deus, por conta do teu evangelho que um dia nos alcançou. E nessa noite, meu Deus, continua sendo o teu poder. Pai, é algo sobrenatural, é algo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode pegar um coração idólatra, um coração escarnecedor e trazer a fé salvífica nos corações. Por isso nós rogamos ao Senhor, pedindo para o teu Espírito operar em corações nessa noite, para a glória do teu santo nome. Ah, meu Deus, o que nós seríamos sem Jesus?
Ah, meu Deus, o que nós estaremos perdidos, separados do Senhor, distantes do Senhor, entregues às nossas paixões e concupiscências. Mas o Senhor olhou para nós desde a eternidade com um olhar misericordioso, um olhar de graça, e tudo aquilo, meu Deus, que seria destinado a nós por conta dos nossos pecados, foram aplacados em Jesus na cruz. Por isso nós louvamos ao Senhor por isso. Ajuda-nos a ser, no nosso indo, onde cada um estiver inserido aqui, anunciar, falar das tuas verdades. Pedimos ao Senhor cada vez mais esse espírito de coragem para anunciar as tuas santas obras, meu Deus. Nós bendizemos, exaltamos o Senhor, pedimos a tua mão sobre nós, para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma boa semana na paz de Cristo.